Olá pessoal, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho, né? Acabei não fazendo em roteiro. Recentemente apareceu mais uma dessas polêmicas que despertam histeria no meio católico, que é a tal, né, da bênção do bloco de gelo, né, do Papa, né, que é dessa imagem aqui, né? Que tem até no Instagram do Papa. Deixa aqui, né? O pessoal chorando que o Papa é ambientalista, que o Papa é modernista, que o Papa idolatra o bloco de gelo. Olha, eu tomei a liberdade de investigar, entendeu? Eu vou tentar pôr na edição deste vídeo o corte, né? Do Papa fazendo isso daí na conferência pro clima, né? Mais recente. Até a Marina Silva esteve lá. Talvez, né, pode ser, existe o risco de o Vaticano pedir direitos autorais, né? Até porque no YouTube, se não me engano, isso funciona de forma automática. Então, se o YouTube tirar o vídeo de forma automática por causa desse trecho, eu tiro por edição, né, por via das dúvidas. Nesse ponto, eu vou tentar pôr o vídeo na íntegra. Assistam. Presents the cry of our moral leaders, particularly those who raise their voices for the protection of our common home. And this piece of ice from a glacier in Greenland represents the cry of the earth. Creation awaits our transformation, our ecological conversion. We move now from tears to hope. We invoke the call of prophets, those who speak out, calling forth for change, a change of heart. The prophet Isaiah says, "The palace will be forsaken until the Spirit from on high is poured out on us, and the wilderness becomes a fruitful field." I would now like to invite you to stand for the blessing of the waters. Wow. Lord of life, bless this water. May it awaken our hearts, cleanse our indifference, soothe our grief, and renew our hope. Through Christ our Lord. Amen. Lord, bless this assembly, this conference. May the dialogue we engage in contain respect for all gathered here and the entire earth community. May we work towards a flourishing of all creation, held in being by our Creator, through Christ our Lord. Creation awaits our conversion. We commit to raising hope and to continuing to unfold a river of hope. We move from tears to hope,
from grief to action. Let us speak our pledges. Each help us to unfold this river of hope. After each pledge, we invite you to sing the refrain, Laudate si, mi Signor, con tutte le tue creature. Tudo bem, esse é o ponto que onde o vídeo já deve ter terminado. Caso eu tenha que cortá-lo, vou descrevê-lo aqui. A companheira, né, a senhora que está dirigindo o evento, né, conduzindo o evento, né, ela pede para a audiência se levantar, porque o Papa vai dar a bênção das águas, né? Aí o Papa se levanta, reza sobre esse bloco de gelo, vai para o microfone, ele começa a dar as bênçãos, né? Fazer as orações. Ele dá a bênção das águas, né? Que pede ao Nosso Senhor que abençoe as águas para que nossos corações possam ser purificados, né, possam ser lavados. Pede a Deus que abençoe a plateia, a audiência ali da conferência. Isso tudo, né, sempre reafirmando a ortodoxia católica, entendeu? De que Deus é nosso Criador, de que Deus é Criador de tudo que existe, né, de que a unidade do homem com a criação de Deus ocorre por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa afirma tudo isso. Ora, meu amigo, se o Papa não cometeu nenhuma idolatria, o Papa não cometeu nenhum culto ilícito à natureza, se ele afirmou a ortodoxia, por que o pessoal está tão neurótico, tão surtado com isso? Cá explico. Primeira coisa que é interessante entender é o meio católico no Brasil, em geral, né? Porque o meio tradicionalista é muito influente no Brasil, e o meio tradicionalista é o principal vetor do que eu vou falar agora, é muito influenciado por demandas americanas. E americano é neurótico. Americano vive com medo do Papa ser o anticristo. Vive com medo do Papa anunciar o anticristo. E por conta disso ele vive com medo de certas pautas. Só você vê que qual é o maior problema que o americano tem com o Papa: pena de morte e ecologia. Por quê? Porque o americano colocou na cabeça que pena de morte é uma coisa imperativa para existir. É absurdo você não assassinar as pessoas. E o Papa Leão, né, com o Papa Francisco e os papas antes dele afirmam muito explicitamente que, olha, não existe isso não, entendeu? A pena de morte, se ela não for legítima, ela é só assassinato, entendeu? Não tem essa não. E a ecologia, né, me permitam falar aqui como alguém que tem estudo, né, como alguém que se formou em eletrotécnica, que teve o prazer, o orgulho de estudar física na faculdade, apesar de eu já ter mudado de curso. É o seguinte, meu amigo, ecologia, até certo grau, é uma necessidade, é um assunto necessário. Eu sinto muito, né, para a audiência aqui que talvez esteja decepcionada, mas todo mundo que você vê que acha que nunca existe circunstância alguma onde a ecologia, onde o cuidado com o meio ambiente é um assunto pertinente, é estúpido. É estúpido. Não existe como você estudar como se instala hidrelétrica e você achar que aquilo ali não importa. Não existe como você estudar engenharia civil, engenharia urbana, você vê o impacto da poluição do ar na vida humana e você achar que aquilo ali não importa, meu amigo. E o Papa, com toda a razão,
pretende introduzir na discussão da ecologia a voz de Cristo, a voz da Igreja. É essa a finalidade dele ao participar dessas discussões. É apresentar o que Cristo e a Igreja têm a dizer a respeito da relação do homem com a criação de Deus. Porque se ele não fizer isso, a discussão é dominada por, e nisso o pessoal que é contra o ambientalismo tem críticas corretas de fato, por tecnocratas que só se importam em comer tudo, em comer tudo que é do meio ambiente para os fins da técnica e do dinheiro, ou por pessoas que idolatram a natureza. Se o Papa não participar da discussão, realmente ela só é dominada por esse tipo de gente. Né? Mas, né, o americano, o católico americano, que é um bitolado, eu sinto muito aqui, eu não respeito americano de jeito nenhum. O único americano que eu gosto é o Papa. Dom Funtoshin realmente é outra exceção. Mas, né, o americano é um bitolado. E o católico tradicionalista brasileiro puxa pautas do católico americano. E o católico brasileiro, em geral, isso é uma coisa que eu descobri com muita dor, puxa a pauta do católico tradicionalista. E o brasileiro sozinho já é bitolado, fica mais bitolado ainda. Esse vídeo eu tenho certeza vai ser recebido com reações histéricas, reações nervosas, de gente que acha que eu estou passando pano, que eu sou idólatra da natureza. Eu simplesmente estou aqui mostrando o fato que o Papa não fez nada de heterodoxo. Entendeu? Então o pessoal fica muito bitolado, não, porque a religião do anticristo, né, o ecologismo materialista, não sei o que, meu amigo, 90% disso não existe. 90% disso não existe. Cadê esse ambientalismo, essa nova religião ambientalista, materialista? Isso não existe. 90% disso não existe, meu amigo. Até existem certas pessoas que chegam próximo disso, mas 90% disso que você fala não existe, cara. Eu nunca vi isso, meu irmão. Pelo amor de Deus. Os caras vivem de fazer ginástica mental, de querer deduzir coisas que eles não verificam na realidade e quer impor onde não tem, meu irmão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, rapaz. Por último, né? Terminando o vídeo aqui, gostaria de propor a vocês que, para entenderem melhor o que a Igreja Católica entende, a perspectiva católica a respeito da relação do homem com a criação de Deus, desta unidade do homem com o mundo, com o meio ambiente, com a criação de Deus, proponho a vocês que leiam a respeito do assunto no blog do professor Carlos Amalete. Eu me lembro que ele tinha artigos muito bons a respeito, sobre esse conceito do custódio que o homem recebeu de Deus sobre a criação. Então o homem nem é um dono de escravos sobre o mundo, que come o mundo, né, que usa o mundo para os seus belos prazeres, e nem é um idólatra do mundo. O homem, cabe ao homem, a missão do homem em relação ao mundo, em relação ao meio ambiente, é usá-lo da maneira adequada para o culto a Deus. E parte disso inclui respeitar o mundo na medida em que o mundo faz analogia com Deus. É isso, pessoal. Desculpa aqui o vídeo ter ficado talvez um pouco longo. Vou já dormir também, que já está tarde. Muito obrigado.